Bom dia, pessoal. Hoje eu estou trazendo para vocês um novo assunto de química e hoje, dia 23, né? Nós temos na nossa aula de química, nós temos aí um novo, né, assunto. Esse assunto, pessoal, ele é baseado na apostila de número 19, que o nome da apostila é Hidrocarbonetos Cíclicos. E nós vamos falar sobre muitas coisas importantes dentro desse assunto. E vamos começar, só lembrando que a gente já presencialmente, nós já terminamos a apostila 17 sobre introdução à química, um pouco sobre hidrocarbonetos ainda na escola, e aí depois de continuação aqui nas aulas online. E já encerramos a nossa apostila de número 18, né? E estamos hoje, dia 23 de abril, iniciando a apostila de número 19. Então, a gente já começa falando aí sobre os hidrocarbonetos alicíclicos. Eles podem ser saturados, ou seja, apresentar ligações simples, no caso, os ciclanos, que é um exemplo ciclano. Esse aqui também é um ciclano, né? Só tem ligação simples. Mas também eles podem apresentar ligação dupla, né? Que são os ciclenos, ó, cicleno, cicleno, cicleno. E também ligação tripla, os ciclenos. Eu não coloquei nenhuma imagem aqui não, mas já para vocês saberem. Os ciclenos também, né? Que são os hidrocarbonetos alicíclicos. Em outras palavras, o que eu sempre digo assim de uma forma mais popular, os alicíclicos são aqueles hidrocarbonetos que são fechados, mas não formam o benzeno. Mesmo que tenha o formato do benzeno, mas não formam o benzeno. Para ser o benzeno tem que ter 3 ligações duplas, né? Lá formando o anel benzênico. Então, são cadeias fechadas que não formam benzeno. As cadeias fechadas que formam benzeno são chamadas de hidrocarbonetos aromáticos. Então, continuando. E aí nós temos que entender a estabilidade e obtenção de ciclanos e ciclenos. Então, ó, alguns hidrocarbonetos, pessoal, do tipo alicíclicos, eles são encontrados na natureza. Um exemplo deles é esse aí. Por exemplo, aqui eu tenho um hidrocarboneto que é alicíclico e ele é do tipo cicleno, ó, a ligação dupla. E esse hidrocarboneto aqui, ele é o limoneno. Então, os hidrocarbonetos, como eu falei para vocês, alguns deles são encontrados na natureza, podem ser encontrados por meio do óleo essencial que é extraído das cascas. No caso aí do limoneno, da casca, né? No caso, as cascas. Quanto mais, uma dica que eu dou para vocês também, quando a fruta, o alimento, o cheiro, quanto mais forte ele apresentar um cheiro bem concentrado, significa que aquela parte daquele alimento que você percebe aquele cheiro é porque tem uma grande quantidade de óleos essenciais. E aí um dos exemplos é a tanja. Ela tem uma grande quantidade de óleo essencial na casca. Quando você percebe que alguém está comendo tanja, você sente o cheiro de longe. Então, devido, né, a essa grande quantidade de óleos essenciais. Não é à toa que a empresa Natura ela utiliza as plantas de forma geral para extrair o óleo essencial e produzir os seus produtos, no caso, seus cosméticos. E aí, no caso, o limoneno, né? Tem aí, ele é extraído, o óleo essencial da casca dele, por ser uma fruta cítrica. Também tem a laranja, né? Tanto da laranja quanto também do limão. E essa substância aí, ela tem o odor característico da casca da própria fruta. Uma outra coisa também
nessa fórmula, que aqui eu tenho a fórmula estrutural, né? E ela tem, forma esse limoneno, né? Que é um cicleno, que tem os 6 átomos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 6 átomos aqui, né? Formando essa fórmula aí estrutural. Então, uma coisa que eu tenho a falar para vocês é o seguinte, que, de maneira geral, os hidrocarbonetos alicíclicos, com cadeia formada por 5 ou por 6 carbonos, eles são mais estáveis mais estáveis do que aqueles que têm 3 ou 4 carbonos na sua estrutura. Eles são mais facilmente, eles são os primeiros mais facilmente encontrados na natureza também, viu? E aí, falando sobre as tensões, no caso, a teoria das tensões de Bayer. Pelo que eu falei aqui, com relação à situação ali dos 5 carbonos, né, dos 6 carbonos, que eles são mais estáveis, essa estabilidade ela é explicada pela teoria das tensões de Bayer. Então, quem desenvolveu essa teoria foi o Johann Friedrich Adolf von Bayer, popularmente conhecido como Bayer. Então, foi o que ele fez? Ele relacionou a reatividade de vários compostos fechados do tipo ciclano, igual mostra aqui, ó, ciclano, com ângulos teóricos de ligações entre os átomos de carbono. E ele concluiu que quanto maior fosse a diferença entre esses ângulos e o ângulo de aproximadamente esse aqui, que é o 109 graus. Então, quanto maior fosse a diferença desses ângulos aqui com esse ângulo que ele demonstra, mais reativo era o ciclano, porque é voltado para o ciclano, essa teoria das tensões. Então, quanto maior fosse a diferença, né, desses ângulos aí com esse ângulo que ele cita, mais reativo seria esse composto orgânico. Continuando, uma outra coisa também, que essa teoria aí, ela já previa uma alta reatividade para o ciclo hexano, que é esse composto, porque ele considerava que os ciclanos, de forma geral, eram planos. Então, por isso que ele previa para o ciclo hexano uma maior reatividade. E aqui dentro das propriedades físico-químicas, a gente precisa falar para vocês o seguinte, que esses hidrocarbonetos aí alicíclicos, eles apresentam propriedades físicas e químicas bem parecidas, né, com os compostos de cadeia aberta, quando eu falei em alguns slides anteriores, né, algumas videoaulas anteriores. Eles apresentam baixa polaridade, a maioria deles não se dissolvem na água, ou seja, são insolúveis, porém, eles são considerados solúveis em solvente orgânico que tem baixa polaridade. Uma outra coisa também é que a temperatura de ebulição desses hidrocarbonetos não substituído e de hidrocarboneto de cadeia aberta não ramificado, ela vai se elevando, né, conforme o tamanho da massa molecular que aquele composto apresentar. Isso ocorre porque quanto maior for a massa molecular do composto, maior é a superfície de interação entre as moléculas do composto, sendo assim, sendo preciso uma maior energia, né, para poder separar uma das outras, uma molécula da outra. Ou seja, é necessária uma temperatura mais elevada para separar um composto de outro. E aqui nós já adentramos em a parte de reações.
Então, os hidrocarbonetos alicíclicos, eles participam de reações de maneira semelhante aos não cíclicos, né? E, por exemplo, principalmente nas reações de substituição e de adição, né? Que a gente vai ver agora. E uma coisa que eu tenho que dizer também é que a tensão que existe nos anéis, principalmente naqueles que têm com menos de 5 carbono, vai tornar eles mais reativos do que os alcanos e alceno de cadeia aberta. Então, nós temos aí a primeira reação, que é a reação de substituição, só que é do tipo halogenação por substituição. Então, no caso, nessas reações aí de substituição, ocorre uma troca de um átomo de hidrogênio da molécula por outro elemento químico, só que aí em condições adequadas de luz, né? Ou até mesmo aquecimento, né? Que vai acontecer essa substituição aí nesses ciclanos. Então, o que a gente percebe aqui, ó, eu tenho um ciclopentano, ou seja, um hidrocarboneto alicíclico chamado, que é do tipo ciclano, ele se chama ciclopentano, e aí eu tô aqui adicionando aqui dois cloros, então o gás cloro, né, Cl2, e sobre essa presença de luz, de calor, o que acontece? Esse ciclo pentano, ele vai virar clorociclopentano, porque eu vou estar aqui, ó, substituindo, né, esse hidrogênio aqui que tava, ó, o C, aí H2. E aí, o que vai acontecer? Eu vou tirar um hidrogênio daqui, vou substituir pelo cloro, e o outro hidrogênio eu vou colocar junto com a outra molécula aqui, com o outro cloro que eu adicionei aqui nessa reação. Aí nós temos a halogenação por adição, que no caso já são reações de adição. O que acontece nela? Nessa reação de adição, são adicionados, né, novos átomos nessa cadeia. Então, no caso aí, que é o que acontece no nosso dia a dia, é com a fumigação, que é uma ação de combate, né? É uma aplicação, é um composto, na verdade é uma substância do tipo pesticida, que é na forma gasosa. Então, ela é aplicada, né, em pequenas áreas, com equipamento de proteção, né? E justamente para um dos objetivos é combater o Aedes aegypti. Então, nessa halogenação aí por adição, como o nome já está dizendo, novos átomos eles são adicionados na cadeia carbônica original. Então, aqui eu tenho um ciclano chamado ciclopropano e estou aqui adicionando o gás cloro sob presença de calor, né, ou luz, então, no caso aí por alguma forma aí de aquecimento. E aí, quando eu adiciono, né, esse gás cloro, né, no caso aqui, esses dois cloros, eu estou adicionando a esse composto fechado. Esse composto, ele vai ser aberto, ele vai se abrir, porém, os dois cloros que eu adicionei, no caso o gás cloro, ele vai para uma ponta e vai para outra. Aqui, ele vai para um carbono e vai para outro carbono. E aí, a nomenclatura, que era ciclopropano, virou 1,3, ó, porque 1, 2, 3. Então, 1,3 que é 2. Aí, cloro, porque o elemento cloro, né? A substância cloro que está aqui, que foi por conta desse gás cloro. Aí, propano, então, 1,3 dicloropropano, por conta do prop 3 carbonos, ligações simples, porque ele deixou de ser cadeia fechada, passou a ser cadeia aberta. Continuando, aí nós temos aí a hidrogenação catalítica. Significa o quê? Se a hidrogenação, inclusive a gente viu em um slide anterior, a hidrogenação, eu vou estar adicionando aí o gás hidrogênio, e aí catalítica, porque eu vou precisar de um catalisador.
e aí, no caso, um catalisador metálico. Então, nós temos aqui uma cadeia fechada, no caso, um ciclano, que é chamado ciclo propano. Eu estou adicionando a esse ciclano o gás cloro, né? Sob uma temperatura de 120 graus e, ao mesmo tempo, adicionando um catalisador metálico, que nesse caso aí é o níquel. E aí, quando eu acrescento esse catalisador, né, nessa reação, eu vou obter esse mesmo composto, só que de forma aberta. E aí, esses dois hidrogênios, que é o gás hidrogênio que foi adicionado, eu adiciono eles aos dois carbonos das extremidades, né? Porque os carbonos das extremidades tem que ter obrigatoriamente os 3 hidrogênios, né? Para contabilizar as 4 ligações, né? A tetravalência do carbono. E aí, essas reações aqui, esse tipo de reação é uma reação lenta, muito lenta, por isso que precisa de um catalisador, de preferência catalisador metálico, que é o exemplo do níquel, e em alta temperatura, para que essa reação ela ocorra de forma mais rápida, né? Eu não coloquei um outro exemplo de hidrogenação catalítica, mas na hidrogenação catalítica com alceno ou com cicleno, ela vai acontecer por meio da ligação dupla. Vai precisar também de um catalisador, eu posso usar o níquel, eu posso usar a platina, posso usar o paládio, por aí vai. E eu vou precisar de uma temperatura, né, assim, mais ou menos. Então, no caso como é que eu posso dizer? Aqui, que é a composto fechado aqui, que é um ciclano, né? Que aí eu já vou ter a questão lá do adicionado aqui o gás cloro, sob essa temperatura elevadíssima, com a ação do catalisador metálico, para eu ter como produto final um hidrocarboneto aberto do tipo alcano e esses 2 hidrogênios aqui adicionados às extremidades dos carbonos. E aí nós temos também a fórmula estrutural e a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, sobre essa nomenclatura, eu tenho aí alguns exemplos para mostrar para vocês sobre elas, e é o seguinte. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, primeiro nós temos aqui um radical chamado metil ligado a essa estrutura, que é um composto fechado, aí é um ciclano. E aí, você vai colocar, para dar o nome, você vai colocar o nome do radical e depois o nome do composto, nunca esquecendo da palavrinha-chave que é ciclo. Então, metil, aí ciclo, como tem 5 carbonos, pente, ligação simples an, terminação o. Então, metil, ciclo, pentano. O segundo exemplo, né, de composto alicíclico, nós temos aqui já um ciclano que tem radicais diferentes, né, carbono diferente. Então, eu tenho esse radical aqui nesse carbono, que eu não estou vendo, mas eu sei que está presente, que aparece lá, e esse outro radical aqui, no caso esse e esse, né, ligado a esse carbono. E aí, o que acontece? Está apresentando aqui 2 ramificações. A gente vai começar pelo carbono 1, no caso, conforme o radical etil. Aqui eu tenho metil e aqui eu tenho etil, ó. Tem um carbono bem aqui e outro aqui. Então, no caso aqui, eu tenho um radical etil e aqui é o radical metil. Então, vou começar a enumerar o composto fechado daqui, priorizando essa ramificação aqui, que é o etil, aqui é o metil. Então, pela ordem alfabética, Então, vou priorizar esse lado. E aí, eu vou começar por aqui a contar? Não, vou começar a contar por aqui, priorizando o lado que vai ter a próxima ramificação. E aí, depois que eu enumero essa cadeia fechada,
Aí, na hora de dar o nome, aí, tracinho, etil, que é essa ramificação, tracinho, 3, tracinho, metil, tracinho, ciclo, aí, pentano. O terceiro exemplo, de onde eu vou começar a enumerar, professora? Então, aqui, eu tenho, né, radicais aqui no mesmo carbono. Então, lógico que eu vou priorizar esse aqui, porque eu tenho mais ramificações aqui do que nesse outro. Aqui eu tenho um radical, outro radical, então no caso aqui eu vou ter o propil, né? E nesse aqui eu vou ter 2 etil nesse carbono aqui. Então, vou começar a numerar daqui, priorizando a quantidade de ramificações. Então, 1, 2, eu não poderia chegar aqui 1, 2 para cá, porque nesse no meu lado direito tem essa outra ramificação. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí, na hora de dar o nome, 1,1. Por que 1,1? Porque no 1 eu tenho 2 ramificações. Então, 1, aí vírgula 1. Aí, tracinho, di, porque tenho 2. Aí, etil, porque eu tenho 2 ramificações etil. Aí, tracinho, 3, tracinho, propil, que é o nome dessa ramificação. Aí, tracinho, ciclopentano. Continuando, outro exemplo que nós temos aqui, voltado para os cicleno. Então, aqui, professora, por que você não enumerou daqui? Porque aqui, para enumerar, eu tenho que priorizar a presença lá da ligação dupla. Então, eu tenho que começar, é necessário começar, pessoal, a questão por ordem da ligação dupla. Então, 1, aí 2, 3, porque eu não posso, 1, 2, 3, daria a mesma forma, mas eu tinha que começar daqui por conta do número 2 estar representando lá o final da segunda ligação dupla. Então, 1, 2, 3. Aí, na hora de ficar o nome, professora, como é que ficaria esse nome? Aí ficaria começando sempre pela ramificação. Então, no caso aí, ficaria 3, né, vírgula, metil, tracinho, ciclo, buteno, porque ligação dupla. Aí aqui nesse outro, nós temos aqui também ligação dupla. Então, eu vou começar a enumerar sempre pela ligação dupla. Aí, eu vou priorizar o lado que tiver maior ramificação. Então, no 3 eu tenho um etil, que aqui tem um outro C, então etil. E no 4 eu tenho metil. Então, priorizando o maior número. E não é nem por conta do maior número, é justamente por conta da ordem alfabética. Então, etil, metil. Aí, na hora de ficar o nome, seria 3, etil, tracinho, 3, tracinho, aí etil, tracinho, 4, tracinho, metil, aí, tracinho, ciclo, penteno, por conta dessa ligação dupla. E aqui eu finalizo a nossa aula, né, sobre hidrocarbonetos alicíclicos. E como atividade, façam o primeiro capítulo dessa aula aqui. Então, até a nossa próxima.